lá em Efésios 2, de 4 a 10. Mas, apesar de sermos mortos, escravos, condenados, Deus, sendo rico em sua misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O avô dele era um rei, muito poderoso, um rei valente. O pai dele era um príncipe, sucessor imediato ao trono, e ele era o segundo na linha sucessória. Até que um dia entrou no palácio do pai e do avô um garoto que ninguém dava nada por ele. E esse garoto era muito valente também. E a primeira obra de valentia dele foi dar uma pedrada na testa de um gigante e derrubá-lo no chão. Quando ele fez isso, aquele garoto passou a ser popular, até demais. Aquele garoto passou a ouvir canções que todas as mulheres do reino faziam. Só que, para o rei, elas cantavam: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Quando alguém faz uma obra e alguém vem e faz igual ou melhor, ao invés de glorificarmos a Deus, corremos o risco de invejarmos aquela pessoa e de passarmos a discriminá-la. Foi assim que aconteceu. O rei passou a ter inveja daquele menino, que de maneira alguma tinha pretensões, apesar do rei dos reis já ter profetizado: ele será o sucessor. Aquele menino pequenininho teve um problema grave. Houve uma guerra, e nessa guerra o avô morreu, o pai dele morreu, mas entre o pai desse menino e esse jovem guerreiro chamado Davi, surgiu uma amizade muito grande. Naquela guerra, a última de Saul e a última de Jonatas, aquele menino teve um problema grave. O avô morto, o pai morto. A empregada então sai correndo para proteger e salvar a vida do último herdeiro. E não é que quando ela corre no calor da batalha, ela tropeça, o menino cai, quebra as pernas, e não havia ortopedista naquela época, não havia fisioterapia, não havia nada. O menino ficou coxo, e ele não podia brigar, ele não podia montar a cavalo, ele não podia guerrear. Sobrou para ele se refugiar, viver como um mendigo. Ele que ontem era príncipe, herdeiro do trono, ficou mais de 20 anos morando num lugar chamado Lodebar, um deserto, desprezado, desprezível. Só que antes do pai morrer, o pai chamou o amigo Davi e disse: quando eu me for, eu sei que você vai reinar, eu sei que você será um grande rei, eu sei que os teus inimigos Deus vai destruir, mas eu te peço uma misericórdia, eu te peço uma graça. Lembra da minha casa, lembra dos meus descendentes, seja generoso, tenha misericórdia, poupe a vida deles. 20 anos se passam, o rei agora é outro, é Davi, um homem que Deus amava de maneira muito especial. Deus olhou para Davi e disse: esse é o homem segundo o meu coração. Perfeito? De maneira alguma. Mas era tão sincero que quando errava dizia: fui eu, Senhor, eu que pequei. E um dia ele estava no castelo, reinando, poderoso, famoso, respeitado no mundo inteiro. E a memória dele voltou no tempo. E ele começou a perguntar para si mesmo: será que ainda tem alguém da família do meu grande amigo Jonatas que eu possa fazer bem? Será que tem alguém assim?
e de repente um empregado aparece, um tal de Ziba, um sujeito que não era digno de confiança, mas aquele dia ele foi sincero, e ele disse: meu senhor, sobrou um, disse Davi. Quem é? Mefibosete. O nome dele é Mefibosete. Onde é que ele está? Eu quero que ele venha morar comigo. Ele está longe daqui. Vá buscá-lo. Foram buscá-lo. E Davi, quando viu aquele aleijado entrar, aquele aleijado que provocava ojeriza nas pessoas, nojo, Davi disse: ele vai a partir de agora sentar-se à mesa, ele vai comer na mesa do rei, ele vai ser restaurado à sua outrora dignidade. Ele não é mais um cão morto, porque quando Mefibosete aparece diante de Davi, ele diz: o que um rei tão sábio, tão poderoso, quer com um cão morto como eu, que mora em Lodebar, esquecido de Deus e de todos? Naquele momento, a graça se manifestou. Naquele momento, a graça, através de Davi, tira um cão morto do fundo dos infernos e o transforma numa pessoa que pode se sentar nos lugares celestiais, nos lugares reais. Eu e você, tanto quanto Mefibosete, não passávamos de cães sarmentos e mortos em nossos delitos e pecados, e a graça de Deus nos resgatou dessa miséria e nos fez assentar nos lugares celestiais. Por isso que eu olho para esse texto de Efésios, por isso que eu ouço essa canção, do mesmo modo que a Daniela disse que se alegrou porque cantou no casamento dela, eu chorei porque cantou no meu sepultamento. Eu morri, não sou mais um cão morto, sou uma ovelha que dá trabalho ao seu pastor, mas sou uma ovelha do rebanho de Jesus Cristo, e só sou assim, e só sou o que sou, porque eu posso dizer: que graça, que graça, que graça misericordiosa, graça misericordiosa. Verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, foi lá no deserto, e pegou aquele cão morto, aquele cara vazio, aquele sujeito sem propósito, aquele cara metido à besta, e o transformou numa nova criatura. Graça misericordiosa. Não houve mérito em mim, não há mérito em você, não há nada em você que agrade a Deus, não há nada em mim que o faça me amar mais ou amar menos. É pura graça. Por isso eu digo: graça misericordiosa, que vai lá no fundo do poço e tira o cão de lá e transforma esse cão numa ovelha. Graça amorosa. Verso 4, parte B. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Falar em grande amor já é maravilhoso, mas nos amou indica uma operação contínua. Por isso que eu digo: graça amorosa. Deus continua me amando, Deus continua te amando. Deus fez Davi amar Mefibosete continuamente, apesar do estado dele. Davi sabia muito bem o que era amar e ser amado. A Bíblia fala que ele amava Deus, e nos salmos que ele escrevia, num deles em particular, ele dizia: quanto eu amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Davi sabia o que era amar. Quando ele pisou na bola com Betsabá, ele viu Deus amando a vida dele. Davi sabia o que era amar, Davi sabia o que era ser amado. Por isso ele olha, e nós olhamos para esse texto também, e nos lembramos: Mefibosete e eu somos iguais. Tomara que Davi da Bíblia e o Davi que é pastor desta igreja sejam iguais também, no gesto, no amor, na bondade, para expressarmos o tempo todo a quem cruzar o nosso caminho: graça amorosa, esse Deus que ama ativamente a cada um de nós. Graça vivificadora. Verso 5, a parte A diz: estando nós mortos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Sabe aquela vida que Jesus tem, sempre teve e sempre terá? É essa que você ganhou. E não foi porque você é bom, bonito, forte, inteligente, sábio, religioso, correto, decente, porque você e eu não somos assim. Mas a graça, essa graça que a gente tem que admirar, graça vivificadora. Ela pega o morto e dá vida, ela pega o torto e endireita.
E é bom você cantar com as crianças um dia que elas cantarem aqui. Um dia um homenzinho torto, que levava uma vida torta, que morava numa casinha torta. Um dia ele encontrou Jesus e Jesus o endireitou. Ó graça vivificadora, ó graça salvadora. Olha o versículo 5, a parte B. Pela graça sois salvos. Que bom saber que eu não fui salvo por alguma coisa que eu aprontei, que eu planejei, que eu executei. A graça salvadora revela que isso não vem de nenhum de nós. Ah, Senhor Deus, eu fui salvo porque eu estava lá na igreja, eu fui educado na igreja. Tem gente muito melhor que vivia no mundo, na podridão do inferno, nunca teve uma aula de escola dominical, nunca aprendeu um conceito novo e bonito de vida, mas quando encontrou e foi impactado pela graça, foi uma pessoa tão nova, tão brilhante, que às vezes cristãos que passam a vida inteira numa igreja não conseguem alcançar a maturidade e a beleza dessas pessoas. Por quê? Por causa da graça. Quanto maior for o teu conceito de miserabilidade sua, maior será o teu conceito da importância da graça na sua vida. Mas quanto maior for o teu conceito sobre a sua própria nobreza, menos você vai buscar depender da graça salvadora. Ó graça salvadora! Ó graça glorificadora. O versículo de número 6 diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, a graça manifesta por Davi a Mefibosete é uma graça glorificadora. Imagina, o cara sai feito um mendigo andrajoso do deserto, o camarada chega no palácio e diz: eu sou um cão morto. E Davi fala: senta comigo à mesa. Senta comigo à mesa. Isso é graça. Isso é graça. O filho pródigo sai, gasta tudo que o pai dá, e quando pede herança, ele está dizendo ao pai: eu quero que o senhor morra. Me dá o que é meu, eu quero que o senhor morra. E o pai morre por dentro, de tristeza, mas dá o que o filho pede. E fica lá no alpendre o tempo todo, anos e anos, aguardando a chegada do filho. Porque com certeza, aquele pai que representa Deus, ansiava: filho, volta, volta filho, volta. E aquele menino aparece um dia, já dizendo: eu fiz um discurso, e vou dizer para o meu pai: pai, eu peço uma coisa só, não me trate mais como filho, eu não mereço. Se o senhor me tratar como um empregado, eu já vou ser o homem mais feliz do mundo. Mas quando aquele pai vê aquele filho voltando mendigo, sem um tostão, doente, mulambento, o pai idoso sai correndo, coisa que afronta qualquer idoso, sai correndo e saltitando, não tem mais força nas pernas, não tem mais estrutura física, mas aquele pai não quer nem saber. E ele rompe o orgulho, ele rompe qualquer coisa e abraça, beija o filho. Isso é graça glorificadora. Filho, põe uma sandália nova no pé, põe um anel no dedo, põe uma nova roupa, e eu vou matar o meu melhor garrote. Eu vou preparar a melhor ceia da minha vida, porque você estava morto e agora você está vivo de novo. Ó graça glorificadora, ó graça exibível. Eu pensei muito na palavra, eu queria colocar a graça exibida, mas alguém podia entender errado. Mas é graça que se exibe, graça que se mostra. Olha o versículo 7 no comecinho: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. O que é isso? Deus quer que cada crente seja exibido. Alguém está entendendo errado essa palavra? Não entenda errada. Exibido aqui é mostrado, não é exibido metido, narizinho empinado. Não, Deus quer que você seja mostrado. A graça tem que ser exibida. Você tem que mostrar aos seus parentes, amigos, vizinhos: olha quem eu era, olha o que eu sou agora. E aí a graça vai ser engrandecida. Ó graça exibível, graça exposta. Deus quer que você seja como um troféu que Cristo conquistou, indo até o inferno para tirar você e eu de lá. Ó graça exibível, ó graça bondosa. O verso 7 termina dizendo: Deus quer mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça. De que forma? Em bondade para conosco. É a graça de Deus que faz com que Ele seja bom para você. E eu
pergunto, por que ele faz isso? Quando ele me olha, o que ele vê? Quando ele te olha, o que ele vê? Deus é bom. Deus é bom, é por causa da graça dele. Ele não é bom porque ele enxerga qualquer coisa em você. O que Mefibosete podia dar para Davi? Nada. O que eu posso dar para Deus? Nada. Mas a graça de Deus é uma graça bondosa. A graça de Deus que eu chamo de graça, eu quero admirá-la. Eu quero que você a admire, graça, eu quero que você se encante, se deixe fascinar pela graça. Esqueça a igreja presbiteriana, esqueça a igreja da aliança, esqueça os reformadores, esqueça todo o esquema religioso do mundo. Esqueça só para que a graça te faça entender quem você é, para depois você voltar para a sua igreja e falar: Senhor, eu estou lá pela sua graça, eu quero viver lá para engrandecer teu nome, porque eu não mereço sequer pisar neste santuário, sequer entrar no teu santuário eu mereço. Por isso que um autor do Velho Testamento dizia sempre: guarda o teu pé quando você entrar no santuário de Deus. É por causa da graça de Deus que você está aqui. Graça divina. Versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça tem que ser admirada, porque ela é divina. É uma ação dele, que sai dele, do coração dele. Eu não a provoquei, eu não a produzi, eu não a mantenho. A graça é divina. Por que Davi foi se preocupar com Mefibosete? Não era hora dele falar: eu quero mais é que ele se lasque. Não tem nada a ver com ele. O pai dele morreu, o avô dele morreu, ele tem que morrer também. Eu vou trazer um mendigo para enfeiar a minha mesa? Não. A graça dá um banho de dentro e dá um banho por fora. Por isso que podemos dizer: graça divina. Não é coisa de homens, é coisa de Deus. E se você tratar alguém assim, é coisa de Deus usando a sua vida. Graça divina. Eu não lembro bem quem disse isso, mas eu lembro da frase. Se eu errar na menção é porque a minha memória não está tão perfeita como eu gostaria que estivesse. Mas a frase dizia mais ou menos assim: se eu pago o bem com o bem, isso é humano. Seres humanos têm que fazer isso. Se eu pago o bem com o mal, isso é demoníaco. Mas se eu pago o mal com o bem, isso é divino. Só uma pessoa divinamente inspirada, encharcada da graça, pode fazer isso. Graça indivisível. Verso 9. Não é de obras que essa graça vem, para que ninguém se glorie. É uma graça indivisível. Deus não vai dizer assim: olha, 90% de mérito de Jesus, 10% de mérito seu. Não. Perguntem, você queria ser pastor alguma vez na vida? Não. Eu fiquei sabendo que a minha avó, mãe da minha mãe, gostaria de ter um neto pastor. Morreu antes de saber se ele ia ser ou não. Ela tinha outros netos. Mas o Zé Mané aqui não tinha pretensão nenhuma de ser pastor. Eu queria fazer propaganda e marketing, eu achava que aquele era o mundo. E Deus falou: você quer fazer propaganda e marketing? Eu vou te dar um produto novo, que não perde a validade, que não tem prazo, é o Evangelho. Meu pai queria que eu fosse soldado, e quase me bate quando eu desisti de sê-lo. Aí eu falei: pai, eu sou soldado, só que o meu exército é outro, o meu comandante é maior do que o Costa e Silva, que na época era o manda-chuva no Brasil. Não é maior, o meu general é Cristo. Então Deus fez lá um esquema que eu acabei sendo soldado e propagandista. Eu sou lá tipo Nizam, Guanais, Washington Oliveto. Mas não faço propaganda de Skol, de cerveja, disso, daquilo. É do Evangelho da Graça. Esse é o material que a gente tem que fazer propaganda. Graça indivisível. Deus não divide sua glória, nem o seu mérito com ninguém. E finalmente, graça perfeita. Verso 10. Graça perfeita no projeto.
Somos feitura dele. A palavra no grego aqui é poema. Deus faz de você e de mim uma obra de arte, uma obra-prima. Ó, graça perfeita no projeto. Somos um poema de Deus, escrito pelas mãos do Altíssimo. Ó, graça perfeita no propósito. Fomos criados em Cristo para boas obras. Graça perfeita no projeto, graça perfeita no projeto e graça perfeita na realização. Deus nos criou com suas próprias mãos para que andássemos nas boas obras que Ele de antemão preparou. Deus não está dizendo, Davi, André, Tiago, Gilson, Shirley 1, Shirley 2. Ele não está dizendo assim, olha, se vocês quiserem andar nos meus caminhos, fiquem à vontade. Se vocês quiserem ser pessoas novas, diferentes, fiquem à vontade. E não, Ele já preparou. O que mentia não mente mais. O que dava falso testemunho agora só fala a verdade. O que fofocava agora honra o seu irmão. O que era duro de coração agora é sensível e quebrantado. A graça perfeita que merece toda a nossa admiração é quem fez todas essas coisas. Por isso, eu termino essa mensagem pedindo que você feche os seus olhos e tente dizer, Senhor, que graça maravilhosa. Enquanto isso, você vai ouvir uma canção. Mas eu quero que você passeie pela letra dessa música e comece a admirar. Senhor, eu admiro a Tua graça. Ela fez de mim o que sou. E eu ainda não sou tudo o que eu posso ser, mas sei que o Senhor que começou boa obra em mim, Ele há de terminar essa obra na minha vida e na vida da minha igreja. Deus abençoe a todos. E agora que o sermão está encerrado, a música vai ser um fechamento. E depois nós vamos terminar com uma palavra de oração. Medite nas palavras dessa música e não esqueça de admirar a graça de Deus. Amém.